Este é o Brasil Café, espaço dedicado a um dos principais grãos do agronegócio mundial. No programa desta semana, vamos avaliar os impactos das fortes geadas no mercado cafeeiro. O frio intenso afeta mais de 300 cidades produtoras, inclusive em regiões tradicionais no sul e sudeste do país. O especialista convidado para debater o tema é o analista de inteligência de mercado de café da Stonex, Fernando Maximiliano. Fernando, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar do programa Brasil Café. Olá, Juliana, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, Fernando, considerando áreas tradicionais do cultivo do grão no Brasil, como o Cerrado Mineiro, sul de Minas e Alta Mogiana e tantas outras, quanto foi produzido este ano em comparação com safras passadas, que a gente sabe foram muito mais produtivas, com resultados muito mais expressivos do que esse ano? Bom, esse ano, né, foi um ano de bienalidade negativa, foi um ano com a produção menor, que já é natural, ciclo, né, natural do ciclo do café aqui no Brasil. A gente viu aí uma produção, a estimativa nossa da Stonex é de 53,6 milhões de sacas, sendo 20 milhões de café robusta e 33,6 milhões de sacas do café arábica. E essa história, né, da produção aqui no Brasil, ela já vem desde o segundo semestre de 2020, que a gente teve lá aquele momento da florada, o clima já foi adverso lá, temperaturas altas no período da florada, seca, o que provocou danos. Depois a gente iniciou o ano 2021 aí com esse volume de chuva, né, nas principais regiões bem abaixo da média. Se a gente for analisar aí para as regiões principalmente região do sul de Minas, região do Cerrado e da Mogiana. Então, isso tudo contribuiu para acentuar esse cenário de redução na produção que a gente viu nesse ano, que é um ano negativo. E aí, assim, a gente está agora no momento da transição, né, de um ano safra para o outro. O mercado ele reagiu com bastante volatilidade, né, Juliana? Essa questão da geada que a gente teve aí, e agora o mercado a gente vê essa mudança de foco no mercado com relação ao clima. Mas assim, acho que um ponto importante que a gente tem que elencar é que nesse contexto todo, a gente tem, em um lado, redução na produção no Brasil, que é resultado dessa questão do clima, principalmente clima seco, que afetou aí, como eu comentei, o segundo semestre do ano passado e o primeiro semestre esse ano. A gente entra em um momento em que estamos observando a reabertura das economias em meio à vacinação. É claro que existem umas variantes aí da Covid que tem preocupado os agentes, a gente tem que ficar de olho nisso, mas de forma geral a expectativa, né, é que com a vacinação em massa a abertura seja cada vez maior e isso traz uma recuperação do consumo. Então você tem uma recuperação do consumo em um momento em que a oferta está relativamente limitada e isso e associado, claro, a toda essa preocupação com relação à geada, a gente viu que aconteceu isso, contribuiu para colocar os preços de café nas máximas desde 2014. Então a gente viu romper aí, principalmente em Nova York, o preço de café rompeu o nível dos 200 centavos de dólar por libra-peso. E aqui no Brasil, a Arábica passou de R$ 1.000, o Conilon passou de R$ 600 a saca. Então esse é um cenário bem complexo que a gente tem que ficar de olho, principalmente essas incertezas com relação ao tamanho do impacto, né? Muito tem se falado com relação ao impacto dessa geada. Existem números que vão desde 4 milhões de sacas até 10 milhões de sacas, que seria o potencial de perda que a geada gerou, mas isso aí é uma coisa que a gente vai ter que ver ainda o desenvolvimento da safra para definir de fato o que vai ser, o que pode ser, né, da próxima produção, mas o mercado está de olho nisso. Você falou então que nós estamos realmente passando por um momento complexo, que com muitos riscos, e vocês, especialistas do mercado, tiveram que mudar estratégias para análise desse cenário atual do setor cafeiro no país? Então, com certeza a gente tem que, sempre quando a gente vai analisar o mercado, a gente tem que entender todos os eventos e as variáveis que podem estar relacionadas com aquele mercado. Então, a gente analisando aí o mercado de café, a gente, claro, também não é só Brasil, né? Não, existem eventos acontecendo no mundo todo. Na Colômbia, a gente teve aquela questão das manifestações e teve atrasos severos
nas exportações, problemas severos na exportação de café lá. Os últimos dados até mostram uma recuperação, mas isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Lá na América Central, no ano passado, a gente teve momentos em que, principalmente no início, meados de novembro, né, a gente viu aí a chegada de furacões, né, naquela região, e isso provocou vários problemas. E aí, claro, trazendo de volta essa questão da Covid, no momento inicial a gente viu aquele momento de preocupação, questão do consumo, isso foi bem preocupante para o mercado, com esse fechamento das economias, mas agora a gente está tendo um problema ainda, resultado da Covid, né, que são os problemas logísticos ligados ao transporte de produtos de forma geral pelo mundo, mas no caso do café a gente tem visto aí atrasos, principalmente no mercado da Ásia. Então isso aí é um ponto também que tem, inclusive, fortaleceu bastante, né, nos últimos meses os preços lá em Londres, por conta dessa preocupação, já que o Vietnã, né, é um importante país produtor de café, e essa questão da Covid se arrasta ainda nesse aspecto. Vou até aproveitar aqui para trazer uma informação que a gente notou que aconteceu recentemente. Nas últimas semanas, a gente viu os preços de café robusta se inverterem, aqui no Brasil, se inverterem com os preços em Londres. O que isso quer dizer? Existe um indicador que a gente analisa no mercado, que são os diferenciais, também conhecidos como bases, que é basicamente a diferença entre duas praças de negociação de um produto. No caso, a gente está falando do mercado brasileiro, estamos falando do mercado em Londres, que é a bolsa onde é comercializada o café robusta. Bom, durante os últimos anos, a gente viu os preços aqui no mercado doméstico abaixo dos preços em Londres, o que a gente fala que é o diferencial está negativo, né? E dessa vez a gente viu uma inversão recente agora nos diferenciais, o que fez com que o preço do café robusta ele ser cotado, né, aqui no mercado nacional a um nível elevado acima do nível visto em Londres. Os últimos dados mostraram aí que o café robusta foi comercializado aqui no Brasil com uma diferença de $150 por tonelada a mais, se comparado com o preço de café visto lá em Londres. E interessante que isso é resultado primeiro que é uma característica da produção brasileira, né, do comércio brasileiro aqui de café, do café robusta, que o Brasil, além de ser o maior produtor de café do mundo e o segundo maior produtor de robusta, o Brasil é um grande consumidor. Então a gente não pode olhar apenas para a produção brasileira, mas também para o consumo das indústrias brasileiras, o consumo do café aqui no Brasil. E, obviamente, a produção de robusta é menor se comparado de arábica no Brasil, o que faz com que esse mercado ele tenha um balanço mais estreito de oferta e demanda se comparado com um balanço de arábica. E nesse momento agora a gente viu os preços de café arábica subindo muito, o que tem feito, né, a indústria tentar buscar mais, aumentar o blend, né, a proporção de café robusta no blend. E aí, o que resultou, né, em uma grande demanda do café robusto aqui no mercado nacional e o que tem suportado esses preços. Mas isso não é a primeira vez que isso acontece aqui no Brasil, tá? A gente já viu essa inversão dos diferenciais de café robusto acontecer lá em 2014, 2015. Naquela ocasião foi resultado de um outro evento, o evento climático que afetou aí a produção de café robusta na região do Espírito Santo, sul da Bahia, que diminuiu a oferta e também naquele mesmo sentido, né, uma forte demanda da indústria contribuiu para inverter esses diferenciais. E nesse momento a gente está vendo aí os diferenciais de novo invertidos por conta dessa forte demanda da indústria. E nesse período passado que houve essa queda, qual foi o movimento do mercado e da cadeia produtiva para equilibrar essa questão, porque pode nos servir como um exemplo, uma referência para trazer para a nossa realidade atual, pois esse ano também é um ano negativo, com impactos complicados para o nosso setor. Sim, bom, para a gente contextualizar o que aconteceu lá naquela época, no caso do mercado de café robusta, especulou-se muito sobre a possibilidade de importar café vietnamita, por exemplo, para atender a demanda do café robusto aqui no mercado nacional. Isso não aconteceu, e o que houve foi que a indústria ela mudou um pouco o blend, né?
não existem dados oficiais, só para deixar claro, com relação ao blend da indústria, mas a gente consegue inferir alguns dados com base no que é produzido, no que é exportado, no que é consumido. Então a gente consegue estimar o que seria essa mistura. Então, naquele momento, a indústria começou a usar mais café arábica, outros padrões de qualidade, por conta da alta do preço do robusta. Nesse momento, a gente está vendo um cenário diferente, que é um momento que a indústria tenta buscar mais, usar uma proporção maior de café robusta, já que o preço dele é menor, e aí para a questão do custo da produção. Bom, trazendo isso agora para esse momento, qual que é a nossa perspectiva, né? Porque essa questão do robusta está totalmente atrelada também ao mercado de café arábica, de forma geral. O que a gente tem que ter em mente é que nós estamos iniciando o segundo semestre do ano desse ano, né, 2021, e nesse momento a gente vai ter aí a florada do café o que vai definir o potencial, claro, das lavouras que não foram impactadas pela geada. Então, a gente teve lavouras que foram perdidas pela geada, lavouras que tiveram perdas até total da lavoura ou parcial em alguns casos, mas para as lavouras que vão produzir, a florada é muito importante. A florada ela vai definir realmente o que vai ser produzido lá no próximo ano. E essa florada deve iniciar nas próximas semanas, nos próximos meses, e o clima é o ponto principal desse cenário, porque a gente viu os primeiros meses do ano com o volume de chuva abaixo da média, e isso é preocupante. E até agora a gente não tem uma previsão da chegada das chuvas aí. A gente até o final do mês de agosto ainda não tem uma previsão que mostra a chegada das chuvas de forma mais... Algumas regiões vão receber alguns volumes de chuva, mas não aquele volume de chuva que seria necessário para resolver, né, o problema do clima seco. Então, é nisso que o mercado vai estar de olho. Essa é a questão que vai continuar sendo chave aí para definir as movimentações dos próximos meses. Ok, a chuva está sendo acompanhada, é algo importante, necessário para a lavoura. Mas se as geadas intensas continuarem, como já ocorreu aí nos últimos meses, a expectativa é de colheita ruim, resultados negativos no fim do ano, ou é possível reverter esse cenário? Quais são as previsões? Bom, antes de mais nada, a gente tem que entender que as geadas que ocorreram nesse mês passado, né, em julho, essas geadas elas vão impactar a próxima safra. Essa safra que a gente está colhendo, está no final, ela já está definida. Bom, ainda não tem previsão de nenhuma nova geada a partir de agora. O inverno ainda não acabou, mas não temos previsão. Existe um risco. Pode haver, mas a partir desse momento é difícil que a gente veja uma nova geada. Agora a questão essas lavouras que já foram impactadas, elas não vão produzir no próximo ano, 2022-2023. E as lavouras, claro, que foram severamente danificadas, essas que houve perda total da lavoura, então, no caso, o produtor ele vai ter que fazer o plantio novamente. Então, nem para 22, 23, nem para o outro ano. É esse o grande gargalo, a grande preocupação com relação a esses impactos aí. Fernando, e o aumento dos insumos e do custo geral da produção elevou em quanto os preços das sacas de café? E a diferença entre as sacas de arábica e robusta? Bom, esse é um tema bastante importante, né? A gente pensar no aspecto do produtor. Isso está ligado ao custo de produção. Inclusive, foi até tema de um estudo recente que a gente fez dentro da inteligência. O que houve né, de duas maneiras, uma alta nos preços do café e uma alta nos preços dos fertilizantes. Então, se a gente for analisar a relação de troca, ela está em patamares bem elevados, o que aumenta o custo para o produtor, inclusive os dados até da Conab, que tem dados de custo de produção para algumas regiões, né, para algumas praças produtoras, mostram que a porcentagem do custo dos fertilizantes, né, dentro do custo de forma geral da produção do café aumentou. Em algumas regiões, os fertilizantes eles representam até 28% do custo, do custo de produção de café mesmo. E esse cenário ele é preocupante,
mas de forma geral, quando a gente analisa a questão do custo e a receita de forma conjunta, considerando os valores dos preços que a gente viu nas praças aí do café, existe ainda, apesar de estar elevado, existe ainda uma expectativa de que o produtor mantenha um nível de adubação para as lavouras que não foram danificadas pelo clima. Então, obviamente, as lavouras que foram afetadas pela geada, essa lavoura ela vai precisar de ser reformada, mas as lavouras que estão em produção, existe ainda essa expectativa que o produtor mantenha um nível de adubação adequado, porque a relação entre o custo e a receita está melhor agora por conta das altas dos preços. Mas realmente um ponto de atenção a questão do custo do fertilizante. Subiu muito, a relação de troca está mais desfavorável se a gente comparar com alguns anos passados. Fernando, na sua opinião, qual vai ser o impacto dessa realidade que o Brasil está vivendo no setor cafeiro, o impacto no mercado interno, no mercado externo, o impacto global, no campo e em toda a cadeia produtiva? Eu queria que você fizesse uma análise mais ampla. Bom, no ponto de vista do campo, é realmente muito triste ver toda essa perda que os produtores tiveram. Isso com certeza vai impactar não só na produção deles por si só, mas nas regiões que eles têm, que eles atuam. Isso infelizmente é uma realidade. Do ponto de vista de mercado, né, a gente já viu essa redução, esse impacto causar movimentações dos preços, e claro, a gente está entrando agora, é importante até a gente lembrar isso, porque a gente está num ano de penalidade negativa agora, com menor produção, mas no ano passado a gente teve um volume de estoque bom, porque foi um ano recorde, então teve um volume de estoque que veio de passagem daquela produção. Agora, nós estamos caminhando para um ano onde a produção deveria ser maior, né, a produção de ano positivo, mas com o impacto da geada. Então, esse é um cenário bem complexo que vai, com certeza, já está impactando, né, e tem impactado na questão dos preços. E aí a gente trazendo, não só no mercado nacional, mas também no mercado internacional. Como eu até comentei, a gente viu os preços atingindo a máximas desde 2014 no mercado internacional. Então, isso reflexo desse cenário que a gente viu. E, além disso, né, quando a gente vai agora lá na ponta para o consumidor, existe também a expectativa de reajustes no preço do café. A gente já viu algumas indústrias que já fizeram alguns reajustes nas semanas, os meses anteriores, e agora existe a expectativa, sim, de que o preço do café aumente na gôndola do supermercado. Esse é o resultado, esse é o efeito que todo esse conjunto de problemas climáticos tem causado aí para a gente. Fernando, a gente sabe que o café é um dos principais produtos comercializados no mundo, é uma das commodities mais importantes para o nosso país, que produz cerca de 40% do café consumido globalmente e exporta também para mais de 130 países. Enfim, o café é a menina dos olhos, né, do Brasil. Mas esse ano, qual vai ser a posição do nosso país nesse cenário global, levando em consideração todas essas perdas e prejuízos que os nossos cafeicultores estão tendo? Infelizmente, mesmo com essa perda, né, que foi infeliz, o Brasil não vai perder a sua posição de maior produtor global de café. A gente olha Brasil, considerando a produção, por exemplo, deste ano, que a gente estimou em 53,6 milhões. O segundo país maior produtor é Vietnã, com em torno de 30 milhões de sacas. Então, a gente não vai perder essa posição de maior produtor de café do mundo e também não vai perder a posição de maior produtor de café arábica. O café robusta, como eu já comentei, o Brasil é o segundo maior produtor, o maior produtor é o Vietnã, mas nós não vamos perder o título de maior produtor. De qualquer forma, no segundo semestre agora do ano, né, existe a expectativa de que o ritmo de exportação volte a acelerar com essa safra, né, que está sendo finalizada a colheita, mas obviamente os volumes vão ser bem menores do que a gente viu no ano passado, que foi uma produção recorde. Essa é a realidade que a gente vê aí para esse próximo ciclo.
Mas também existe uma equação bem simples. Se há muita oferta, o preço cai, se existe escassez, o preço sobe. E aí, os valores do nosso café que apontam no mercado interno e externo, quais são? Bom, a gente viu os últimos fechamentos, né, o café em Nova York fechando acima de 185 centavos de dólar. No Brasil, o indicador CPE chegou aí a passar de R$ 1.000, recuou um pouquinho e também voltou a atingir patamares acima de R$ 1.000. Daqui para frente, no ponto de vista fundamental, existe uma perspectiva positiva, só que é muito difícil a gente apontar um valor porque são vários fatores. O café ele não está só sujeito às variáveis ligadas à produção do café por si só, mas também fatores macroeconômicos, o câmbio, enfim. Então, esse é um cenário muito complexo. E, claro, a gente tem que ficar de olho. Eu até comentei essa questão da Covid. Um ponto que a gente tem que monitorar, que é uma questão bem crítica, é a questão do consumo de café. Existe essa perspectiva, esse sentimento de reabertura das economias, sentimento de recuperação no consumo, mas existe também toda essa preocupação do mercado com relação às variantes que surgiram aí, que têm gerado problemas. Então, caso esse cenário ele se agrave, pode ser que ocorra de novo novas medidas de restrição e que isso tenha um impacto negativo no consumo de café. Então, são dois pontos que a gente tem que ficar de olho. E como estão os estoques nacionais e mundiais de café, principalmente nos países concorrentes, os principais concorrentes do Brasil, os principais vendedores, produtores e também aqueles que compram, os nossos clientes que estão diretamente ligados ao nosso país, dependentes do nosso café? Sim, bom, os estoques aí um tipo de. Um indicativo muito importante que a gente tem que monitorar. Já vou deixar claro aqui que não existem dados que tragam com grande precisão, porque é um mercado muito complexo. A gente vê, por exemplo, no Brasil, a cultura do produtor guardar o café na própria propriedade. Então, isso traz um nível de dificuldade bastante elevado no ponto de vista de estimar estoques, mas o que a gente tem visto? Terminamos o último ano safra com estoques massivos, resultado daquela safra que foi recorde. Então, esse ano a gente tem aí um balanço com déficit. A expectativa é que seja um déficit no ano 21-22, por conta dessa queda na produção no Brasil, mas esse déficit será compensado pelos estoques que vieram, né, daquele ano, do ano passado, que foi um recorde. Falando em países consumidores, um importantíssimo indicador que a gente tem que ficar de olho são os dados de estoques da Green Coffee Association, que é uma associação americana que traz esses dados, esses estoques nos portos. E isso é um indicativo importante, além da questão do armazenamento por si só, mas também do consumo dentro dos Estados Unidos. E os últimos dados mostraram uma queda significativa nesses estoques. Inclusive, o último dado ele mostra que os estoques eles estavam em julho, em junho, eles estavam 18% abaixo do que em junho do ano passado, ou seja, é uma queda substancial, o que mostra essa questão que eu comentei com relação ao consumo. Então, mostra que o consumo segue forte e, claro, com uma restrição na oferta, com essa redução na produção brasileira, a expectativa é realmente que os estoques eles caiam. Fernando, e os fenômenos climáticos, eles prejudicaram mais as lavouras de café robusta ou arábica no Brasil e em quais regiões que a lavoura foi mais prejudicada e também houve muita variação nos preços das sacas do início do ano para cá? Bom, houve sim o balanço de janeiro. Se a gente pegar mercado doméstico, indicador CPEA, de janeiro até final de julho, os preços eles ganharam mais de 60% aqui no mercado doméstico brasileiro. Então, isso aí é muito importante. Mas falando dos impactos, as regiões que foram impactadas pela geada foram a região sul de Minas Gerais, a região da Mogiana, em São Paulo, região do Cerrado Mineiro, ainda em Minas, a região ali do oeste de São Paulo e Paraná. Então, essas são regiões produtoras de café arábica, são regiões
importantes regiões produtoras de café arábica, principalmente a região do sul de Minas, Cerrado e Mogiana ali, que sul de Minas, inclusive, é a maior região produtora de café arábica aqui do Brasil. Na produção de café robusto, a gente não viu perdas causadas, não ocorreu geada, tanto pela localização geográfica, né? Do café robusto está bem distante dessas regiões, e o clima, no ponto de vista da chuva, foi favorável no primeiro semestre do ano para as lavouras do Espírito Santo, no sul da Bahia, e das regiões de Arábica, das regiões que menos sofreram, né? Que não tiveram tanto impacto aí desses climas adversos, foi a região das Matas de Minas, que seguiu aí com um clima melhor do que nas outras regiões. Vamos agora para as nossas considerações finais, Fernando. A gente sabe que boa parte da colheita do café esse ano já aconteceu, tem um percentual pequeno ainda a ser colhido, mesmo que o clima continue frio, seco, mas não há perspectivas de muitas mudanças. Porém, os produtores precisam negociar esses grãos no mercado, estarem preparados para novas estratégias de negociação no Brasil, no exterior. Além disso, se preparar para uma nova safra, um novo plantio. O que você pode deixar aqui de perspectivas futuras para esse produtor? Bom, um ponto importante que eu acho que vale a pena frisar é que a estratégia é de cada um, então é específico para cada produtor, mas eu acho que a principal estratégia, na realidade, que o produtor deve lançar a mão é do conhecimento. Então, buscar informações, buscar estudar o mercado, buscar entender quais são os fatores que estão por trás do mercado. Igual eu comentei, a partir de agora, aliás, a gente viu o clima tendo um grande impacto no mercado desde o segundo semestre do ano passado e vai continuar no radar dos participantes do mercado, com certeza, essa questão das chuvas aqui no Brasil, da florada no Brasil, mas também não é só no Brasil, tem muita coisa acontecendo no mundo, né? Tem a questão na Colômbia, no Vietnã. Então, a estratégia mais importante que os produtores devem lançar a mão é de se informar, buscar materiais, estudar o mercado, acompanhar todas essas movimentações. Essa é a melhor forma que eles podem usar e lançar mão para poder tomar decisões mais adequadas. Muito obrigada pela sua participação aqui no Brasil Café. Fernando Maximiliano, analista de inteligência de mercado de café da Stonex. Um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. E o Brasil Café fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E você pode rever este programa acessando o canal do AgroMais no YouTube. Continue acompanhando a nossa programação especializada no agronegócio 24 horas. A gente se vê por aqui. Até a próxima!